Olá, boa tarde. Segunda-feira, 15 de julho de 2019. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. O lote, no valor de 5 bilhões de reais, deverá ser pago a mais de 3 milhões de contribuintes. E para saber se você teve a sua restituição liberada, basta consultar o site, receita.fazenda.gov.br ou também pelo Receita Fone através do número 146. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Documentário exibido na Assembleia Legislativa mostra a situação de mulheres que já sofreram com assédio sexual. Preocupados com o meio ambiente, parlamentares discutem o destino dos resíduos sólidos, tecnologia de plasma e conservação de espécies. Indústria Química Paulista quer matéria-prima mais barata. O assunto foi tema de uma frente parlamentar aqui no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. E a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou neste domingo o segundo Cinealesp, exibindo um documentário com relatos de mulheres que já sofreram na pele a situação do assédio. O auditório Paulo Kobayashi virou sala de cinema, com direito a um chazinho e tudo, mas para falar de um assunto sério, o assédio contra as mulheres. Esse é um filme que traz muita concretude, porque a gente vê muitas estatísticas e às vezes quando a gente tem os casos muito concretos, é mais fácil de sensibilizar. E esse é um filme muito importante de ser assistido, porque traz pra gente a dimensão do que a gente está falando e o que a gente precisa sempre combater. O evento, promovido pela deputada Marina Elou da Rede, reuniu entidades que lutam pelo fim da violência contra a mulher. A presidente da Associação Fala Mulher participou do debate na Lesp e lembrou que a associação, que existe há 15 anos, tem um trabalho voltado para a proteção jurídico, social e psicológica das vítimas. O assédio é diariamente constatado nas suas mais variadas formas e a Fala Mulher lida também com esses assuntos no seu cotidiano, nos seus 8 serviços. Começa com assédio e a situação vai até chegar à violência, contra a mulher. E nas suas mais variadas formas, E uma delas é a violência sexual, advinda de assédio, todos os tipos de perturbação possível que culminam na violência doméstica ou em todas as outras formas de violação de direitos, com crianças, com adolescentes, com idosos, em geral. E mulher é o alvo predileto, dos assediadores. O documentário Precisamos Falar do Assédio foi exibido para a plateia. É um retrato concreto da violência contra as mulheres. Os depoimentos foram gravados numa van estúdio em 2016, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e mostram o quanto a sociedade ainda precisa avançar no tema. A iniciativa da deputada é importante porque isso leva a gente a cada vez mais conscientizar a população de que isso não dá mais para a gente tolerar. O assédio está enraizado na nossa sociedade. E é a nossa sociedade brasileira e de muitos séculos. Então, como que a gente muda? É conscientizando as pessoas. Hoje a sociedade não abre espaço para que essas denúncias possam realmente ser feitas e, mais do que isso, que elas sejam endereçadas e resolvidas. E é por isso que o Poder Legislativo precisa se empenhar nessa questão de combate à violência contra a mulher, porque não pode ser só leis bonitas. A gente tem que garantir que isso aconteça na ponta, trazendo segurança, trazendo espaço para a denúncia e trazendo investigação e punição para os envolvidos. Destinação de resíduos sólidos, tecnologia de plasma e conservação de espécies. Temas debatidos aqui na Assembleia Legislativa. A iniciativa é do deputado Adalberto Freitas, do PSL. Tecnologia de plasma. Trazida para o Brasil há cerca de 10 anos, o sistema que transforma detritos em energia elétrica quer ganhar espaço no Brasil. O pessoal confunde gaseificação por plasma e incineração. Incineração queima. Nós não queimamos, nós usamos um calor muito intenso e nós dissociamos todos os compostos orgânicos criando um gás combustível. Então a gente não tem necessidade de nenhum tipo de combustível fóssil, pegamos o lixo, gaseificamos e o próprio lixo vira um combustível. E com isso a gente consegue gerar energia elétrica. O segundo painel do evento tratou do relatório de biodiversidade da ONU, divulgado em maio de 2019. A notícia mais impactante é que quase 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção no mundo dentro de décadas. E o Brasil é importante nesse cenário por causa de sua multiplicidade de espécies e de ecossistemas.
O Brasil tem um papel essencial e nós precisamos começar a repensar o meio ambiente através da nossa responsabilidade socioambiental. Não adianta simplesmente nós dizermos que outros países e outras ONGs, enfim, de fora, estão nos pressionando por isso. Nós realmente somos detentores da maior parcela de floresta do planeta, que é a Amazônia. E se nós não fizermos a nossa parte, não só nós, mas como toda a biodiversidade e os outros países vão perecer. Então, acho importante a gente destacar o papel do Brasil, as iniciativas que estão sendo feitas agora na formação do PSL ambiental e de outros partidos que estão tentando buscar uma solução e uma saída. A redução do consumo de proteína animal como saída ambiental para o planeta fechou o ciclo de palestras. Nós formamos uma parceria com poderes municipais principalmente, mas estaduais também, aonde é servida a merenda para as crianças nas escolas públicas. A gente faz uma adequação do cardápio, né, substituindo as proteínas animais por proteínas vegetais uma vez por semana, e isso gerando realmente mais qualidade na saúde das crianças, que vão passar a se alimentar de proteínas de origem vegetal, um mundo muito mais diverso, né, de legumes, frutas, e também trazendo benefícios para o meio ambiente, principalmente na economia de água, redução de emissão de gases de efeito estufa, e vários outros aspectos ambientais e também benefícios para os animais. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, idealizador do evento e presidente do PSL Ambiental, pretende utilizar seu mandato para promover o tema na Casa Legislativa. A ideia é justamente essa, fomentar ideias, propostas para a gente poder melhorar essa questão ambiental no estado de São Paulo e, obviamente, o que acontece em São Paulo de bom repercute no Brasil. Encarceramento em massa é a solução? Foi o que se perguntaram parlamentares e representantes dos direitos humanos, policiais e gestores da segurança pública. Esse encontro aconteceu aqui na Assembleia Legislativa durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. A privatização do sistema carcerário também esteve em debate. Com 841 mil presos, o Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e China. Os dados de 2018 são do Ministério da Justiça. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões. Roubos e furtos chegam a quase 40%. Homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. E o encarceramento em massa é a solução? A pergunta pautou um encontro que contou com a presença de representantes do Ministério Público, Ouvidoria das Polícias de São Paulo, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil. A gente está lançando hoje uma frente parlamentar que vai debater a democracia, em defesa da democracia e dos direitos humanos. O tema de hoje é o encarceramento, especialmente com recorte na questão racial. Porque hoje o encarceramento que a gente vê nas nossas prisões, nas nossas penitenciárias, é prioritariamente e massivamente de jovens negros. Então, nós queremos discutir qual é, de fato, né, a solução para esse problema. Direitos humanos inclui educação de qualidade, saúde de qualidade, moradia de qualidade, cultura, né, enfim, é uma pauta extremamente transversal. De acordo com os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 89% da população prisional estão em unidades superlotadas. São 78% dos estabelecimentos penais com mais presos que o número de vagas. Esses resultados podem ajudar a direcionar as políticas públicas para o sistema prisional e na correta aplicação dos recursos financeiros. A prisão não é solução, os dados mostram isso, o número de presos só aumenta no Brasil, enquanto os outros países têm desencarcerado, embora nós sejamos o terceiro país que mais prende, mas o nosso número cresce. O número dos Estados Unidos, por exemplo, tem decrescido, né?
E ao lado disso, nós temos o número de violência que também aumenta. Se nós pegarmos os dados de violência no Brasil, esses números também crescem. Ou seja, o que isso demonstra? Que nós prendemos muito, mas nós não estamos solucionando o problema da violência no Brasil. Né? O que nos leva a concluir, né, que a prisão não é solução para resolver a violência. Nós temos que buscar outras soluções que não sejam a pena de prisão. Mas por que encarceramos tanto? E o que esperamos dos presos depois de cumprirem a pena? Para muitos, a violação dos direitos dos encarcerados recai sobre todos nós que estamos aqui do outro lado e livres. Se nós pegarmos o perfil das pessoas que são presas, a maioria absoluta são pobres e às vezes presas por pequenos delitos. Né? Os grandes traficantes, aqueles envolvidos no crime organizado, muitas vezes não sofrem a repressão qualificada do Estado que precisa ter para diminuir a violência e o crime. Nós temos que defender os valores democráticos, defender os direitos humanos e ter uma polícia mais qualificada para enfrentar o grande crime. Outro tema bastante discutido foi sobre a privatização no sistema carcerário de São Paulo. O parlamento é o espaço adequado para isso. Aqui os parlamentares têm mandato popular para discutir e aprovar ou reprovar uma medida como essa. Portanto, não me agrada a ideia de que uma medida desse porte seja adotada exclusivamente no âmbito dos contratos administrativos e do Poder Executivo. Mas não tenho nenhuma expectativa de que a privatização possa melhorar as condições de encarceramento. Não existe nenhum dado científico que prova a recuperação da pessoa presa a partir, né, do sistema penal. Que ela recuperou-se no sistema prisional. Pelo contrário, o que nós temos são fartos dados que a pessoa presa tende a tornar-se monstro. Deputados lançam frente parlamentar em defesa dos direitos humanos dos policiais e agentes de segurança pública. Nós voltamos em instantes. Lançada na Assembleia Legislativa, a frente parlamentar em defesa dos direitos humanos dos policiais militares, civis, guardas municipais e agentes de segurança pública. Auditório Paulo Kobayashi lotado de profissionais de segurança e demandas. Fábio veio representando os policiais civis. Hoje, infelizmente, nós não temos uma condição apropriada de trabalho, não temos um salário digno, nosso vale-refeição é ínfimo. Hoje, um preso ele chega a ter uma alimentação 10 vezes maior do que aquilo que nós podemos ter durante um dia. Que hoje o nosso vale real é R$ 122 por mês, em torno de R$ 4 por dia. E enquanto a alimentação de um preso, ela gira em torno de R$ 40. São muitas frentes da segurança pública representadas na frente parlamentar. Uma união positiva para a conquista de direitos, segundo eles, esquecidos. O que pode ter de melhor é a integração entre as polícias, porque aí fora o inimigo ele não quer saber a cor do uniforme, se ele põe uniforme ou não põe uniforme, se ele é policial, se ele é um agente de segurança pública, ele é nosso inimigo. Os direitos humanos destes profissionais fazem parte de um pacote de reivindicações antigas. Tendo o problema que nós temos hoje, que é o sistema prisional brasileiro, né? Inclusive em São Paulo, hoje nós somos 260 mil presos no estado de São Paulo. Representa metade dos presos de todo o Brasil. E o agente de segurança penitenciário, ele é esquecido. Então, a frente parlamentar vai ajudar muito no sentido de levar as demandas, principalmente as psicológicas, as doenças funcionais, outras tratativas, mas relativamente baseado na saúde do agente de segurança, que hoje é muito esquecido pelo governo do estado. O servidor público não é Estado e não é governo. Ele é simplesmente servidor público. Ele é cidadão antes de tudo, antes de mais nada. E como tal, ele faz jus a direitos humanos. Então essa frente parlamentar, ele traz, sobretudo e de qualquer forma, essa essência. E isso é muito nobre.
O lançamento da Frente Parlamentar reuniu pessoas de várias cidades do estado. Quando você vê um policial militar errando, isso dá mídia nacional, mas quando ele acerta, nada se fala. Então essa valorização do agente de segurança é muito importante e aqui, nessa frente parlamentar, a gente se preocupar também com os direitos humanos dessas pessoas. A coordenação dos trabalhos é do deputado estadual pelo Avante, Sargento Neri. É a primeira frente parlamentar que cuida disso na história da Assembleia Legislativa e eu acho que vai vir o desabafo desses profissionais. Atrás de um policial tem um ser humano, tem uma família, tem filhos, esposas e precisa ter esse reconhecimento como ser humano. Não é uma máquina, apesar que acha que supera tudo e não supera. Nós temos aí muitos suicídios, então muitos policiais mentalmente doentes, alcoólatras e nós precisamos visar, e eu cobro muito o nosso Comando Geral sobre o recurso humano. A indústria química paulista quer matéria-prima mais barata. A redução do preço nos insumos do setor marcou o lançamento da Frente Parlamentar da Indústria Química e o repórter Maxwell Figueiredo acompanhou a primeira discussão do setor na Assembleia Legislativa. É um setor que faz gerar muita mão de obra. A indústria química emprega cerca de 2 milhões de trabalhadores em todo o país. O faturamento anual é de 227 bilhões de dólares. E o estado de São Paulo tem uma contribuição de peso nesses resultados. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Química, o polo petroquímico do ABC é responsável por quase 14% do faturamento nacional do setor. Só na região do Grande ABC, a indústria química emprega cerca de 50 mil pessoas. E olha que nesse balanço nem estão os dados da empresa onde o Hernando é gerente de desenvolvimento, no município de Campinas, a 93 quilômetros da capital. Aliás, por falar em desenvolvimento, a empresa onde ele trabalha está preocupada com o futuro do meio ambiente. É aí que entra a tal da indústria química sustentável. Duas aplicações que têm um impacto muito positivo no meio ambiente. Uma delas é a parte de carvão ativado para controle das emissões evaporativas nos automóveis, que é uma fonte de poluição muito grande nas grandes regiões urbanas do Brasil. E a outra, a parte de misturas asfálticas, aditivos químicos para melhorar o desempenho de misturas asfálticas, principalmente no quesito aí do impacto ambiental. Você reduzir o impacto ambiental que essas soluções de pavimentação produzem. Apesar de todo o investimento, o setor químico também sofre com a crise econômica do país. O deputado Tiago Auríquio, do PL, é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Química. A ideia é desburocratizar e estimular a competitividade. O intuito dessa frente é melhorar a relação do setor privado da indústria química com o setor público, da gente buscar essas melhorias de fortificar a indústria química aqui no nosso estado de São Paulo, porque mais de 50% das indústrias químicas do país estão situadas aqui no nosso estado. Então eu tenho certeza que quando a gente tem uma indústria química forte aqui no estado, a gente vai fortificar o estado e consequentemente o Brasil. No lançamento da frente na Alesp, o deputado federal pelo estado de São Paulo, Alex Manente, do Partido Cidadania, lembrou que é importante reduzir os custos com a matéria-prima para impulsionar a cadeia produtiva em todo o país. Alex Manente é o presidente da Frente Parlamentar da Química no Congresso Nacional. A indústria química, sem dúvida alguma, ela mexe com toda a economia. A cadeia econômica, você inicia pela indústria química, o polo petroquímico, e tem uma cadeia produtiva que se gera através dessa importante indústria. Por isso, nós ficamos muito felizes e animados com a possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo cumprir o seu papel, criando a Frente Parlamentar, apoiando as iniciativas da Frente Nacional, que é uma das principais frentes do Congresso Nacional e que tem conquistas importantes, como a isenção para investimentos da indústria, fazendo com que a produção se mantenha ativa. E nós temos agora o principal objetivo, que é transformar a matéria-prima que produzimos, que é o gás natural, numa matéria-prima barata que possa gerar desenvolvimento econômico para o Brasil. Cerimônia aqui na Assembleia Legislativa lembrou os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Você vai ver já já.
E foi lançada aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBT. Direitos LGBTQIA+, ou da diversidade sexual. A conexão com a sexualidade nem sempre é direta. Tratar de previdência social, saúde, emprego ou de poder adotar ou mudar o nome pode ser mais complexo neste universo, mas são apenas direitos básicos. Quando a gente fala em direitos estruturais, a gente está falando de direitos civis, de direitos básicos que são usurpados ou se não negados à população LGBT. Para a deputada Érica Malunguinho do PSOL, coordenadora da frente, muito além de destinatárias de políticas públicas, a população LGBTQIA+, deve escrevê-las. A gente vai ouvir muitos movimentos sociais, organizações sociais, civis também, pessoas independentes, mas que façam parte da população LGBT e que tragam as pautas e as demandas para que nós aqui, deputados, possamos defendê-las aqui, enfim, junto à institucionalidade da LESP. Representantes das áreas da política, saúde, social, educação e arte, ligados a movimentos e entidades que devem participar da frente, trouxeram demandas e contribuições. Entre elas, a campanha #JulgaJaSTF, em apoio à criminalização da homotransfobia. A criminalização vai garantir os direitos que essas pessoas já têm, essas pessoas vulneráveis, que são os homossexuais, os transexuais e os travestis. Tá? Vai deixar a punição para o agressor mais rígida. A deputada Alessi Brandão, do PCdoB, vice-coordenadora da frente, lembrou que há 42 anos fazia sua primeira canção voltada para a diversidade de gênero, denominada Ombro Amigo. Defensora da causa negra, indígena e LGBTQIA+, no Parlamento Paulista, falou sobre o que representa a presença da deputada Érica Malunguinho na casa. Acho que a chegada dessa frente vai fortalecer ainda mais, né, o segmento LGBT, até porque Érica Malunguinho é a primeira trans que chega numa Assembleia Legislativa. Cerimônia aqui no Parlamento Paulista lembrou os 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo. No confronto traumático, a comunicação fluvial foi bloqueada pela Marinha do Brasil. A homenagem do dia era para os 154 anos da Batalha de Riachuelo, um dos principais eventos militares ocorridos durante a Guerra do Paraguai, em 1865. Esta batalha colocou de um lado os paraguaios e de outro os brasileiros. O Paraguai, sem conexão com o mar, desejava controlar os rios da Bacia do Prata, uma saída para o Oceano Atlântico. Apesar da estratégia paraguaia, o Brasil saiu vitorioso. Essa batalha, só para contextualizar, ela ocorreu durante a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai, e ela se deu no dia 11 de junho de 1865. Né? A guerra, como um todo, começou com a tentativa do Paraguai de obter uma saída para o mar, ou a facilidade de acesso ao mar via a Bacia do Prata, né, mais ao sul, e como isso interferia com a soberania dos outros países, acabou-se chegando a um estado de beligerância. Então, as tropas paraguaias invadiram o território do Mato Grosso, né, hoje Mato Grosso do Sul, e também apresaram um navio nosso, que estava levando o presidente da província de Mato Grosso, o navio Marquês de Olinda. Ele foi apresado pelos paraguaios, um ato que realmente não tinha outra saída senão o recurso à força militar. O senador Major Olímpio, também presente na sessão solene, fez questão de reconhecer a força da Marinha brasileira e destacou a participação na tecnologia. Defesa dos nossos mares, da nossa territorialidade, pelo que faz em todo o Brasil, dentro dos projetos estratégicos do Brasil, com a propulsão nuclear que é desenvolvida pela Marinha. Pela Marinha, o submarino nuclear, que é simplesmente a questão de reator para o submarino, mas todo o trabalho para a propulsão nuclear brasileira, estratégica, é desencadeado pela Marinha. O deputado Coronel Telhada reforçou que o país precisa resgatar sua memória. O importante é dizer que nós temos um Brasil pujante, nós temos um Brasil sempre em crescimento graças à ação dessas pessoas do passado. E hoje, nessa homenagem que o deputado Castelo Branco faz nessa casa, é para lembrarmos justamente isso, não só comemorarmos o Dia da Marinha, como para lembrar os 154 anos da Batalha de Riachuelo. Lembrar que homens e mulheres fizeram esse Brasil. E como o próprio Tamandaré dizia, nós não podemos esquecer que uma frase que ele falou que deve ficar para sempre,
que cada brasileiro cumpra o seu dever. A homenagem veio através do deputado Castelo Branco, que fez questão de lembrar o atual aparato naval que temos hoje no Brasil. A homenagem à Marinha é muito importante, o Brasil nasceu da Marinha, Pedro Álvares Cabral chegou numa caravela, a capitania dos portos foi ocupada pelos fuzileiros navais da época, o Brasil nasceu com esse espírito de mar, Fernando Pessoa, Camões, toda a cultura lusitana. E ainda hoje a Marinha desempenha um papel importantíssimo. O maior projeto de tecnologia hoje, na minha opinião, é o projeto do submarino nuclear, por exemplo, que é a arma mais poderosa que as Forças Armadas podem ter. E eu fui de Marinha, né? Fui piloto aeronaval, embarquei no porta-aviões, servi na fragata Niterói, na fragata União, então eu tive a oportunidade de conviver com esse clima naval. Hoje é só, o Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.